luz e som em um momento. Permita-se expandir. Boa noite, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certo? Quero saber quem está aqui comigo, presente no 100%. Queria pedir para esses participantes maravilhosos, esses líderes maravilhosos que estão aqui com a gente hoje, abrirem a câmera, né? Eu quero ver o rostinho aí da Daiane, da Fernanda, da Miriam, da Vanessa, do Oscar. Oscar, inclusive, mandei um áudio para ele hoje, ele nem me respondeu. Da Gisele, da Irene, da Camila, da Dani. Quero saber, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Boa Gente, noite. boa noite, sejam bem-vindos a esse encontro. Obrigada. Vai ser um encontro lindo hoje. Deixa eu tirar aqui deixa eu tirar minha apresentação aqui enquanto isso. Vai ser um encontro ótimo. Vocês estão preparados para uma transformação, para hoje virar uma chave? Sim, Maravilha, maravilha. Eu vou pedir para vocês colocarem aqui no chat, para não ficar todo mundo talvez abrindo o microfone, da onde vocês são. E eu também quero saber quem aqui já é líder, quem aqui já trabalha com liderança, já é líder, eu lidero um time, Rô, eu lidero uma empresa, lidero um negócio. Quem aqui já é líder? Coloca aí da onde você é e coloca aí se você já lidera. Tô curiosa para saber, gente. Coloca aqui no chat mesmo. A galera tá respondendo aí já. Ó, de Esmeralda, administra uma fazenda maravilhosa, maravilhosa, que legal. Muito bom, muito bom. Três Lagoas, Mato Grosso, já lidero há 2 anos uma empresa de logística farmacêutica. Quantos funcionários você tem lá? Quanta gente você administra lá, você lidera? Isso é importante também, né? Olha só, esse povo aí. Rio de Janeiro, lidera um departamento de enfermagem no hospital, a Vanessa. Sou de Xaxim, sou líder de controladoria. Conheço Xaxim, já passei várias vezes por lá. Que legal, gente. Nossa, sejam bem-vindos a esse encontro. Estou muito animada em poder compartilhar muito com vocês, né? Sou vendedora, mas com a responsabilidade de supervisão. 30 pessoas entre motoristas e administrativo. Meu Deus, olha a Camila, que legal, que legal. Nossa, muito bom. Quando vocês entraram, né, no grupo, vocês preencheram um formulário, né? E esse formulário, nossa, eu li ele ontem e hoje li e reli todo ele, porque eu não queria deixar nada escapar, eu queria que fosse uma aula personalizada para vocês. Eu queria que essa aula entregasse tudo o que vocês precisam para se tornarem líderes magnéticos. Não que vocês já não sejam, eu acho que muita gente aqui já é líder, já tem um magnetismo pessoal, mas a gente sabe que é muito natural a gente cair no nosso piloto automático. É muito natural a gente entrar no dia a dia, na rotina, e daqui a pouco a gente se perder um pouco da gente. E essa aula, ela é sobre isso, sobre a gente olhar para dentro e a gente começar a reconhecer as nossas capacidades, reconhecer quem a gente é, né, para que a gente possa cada vez mais estar, de certa forma, ajudando outras pessoas, né? Tá impulsionando outras pessoas, porque liderar é isso, né? Liderar um estilo de vida onde eu sou líder de mim mesmo, lidero as minhas próprias emoções, lidero quem eu sou e então eu posso impulsionar outras pessoas, então eu posso melhorar a vida de outras pessoas, né? Então quero desejar as boas-vindas para todos vocês.
Eu sei que tem muita gente nova aqui. Quem é a primeira vez que está participando de uma aula comigo? Coloca aqui eu, que eu quero saber. Olha, a Daiane mora no Rio Grande do Sul, lidera uma propriedade rural, fazenda com 4 segmentos. Nossa, Camila, Dani. Maravilhosos, maravilhosos. Sejam bem-vindos. Que bom que vocês estão aqui. Vocês perceberam que a minha aula ela é bem interativa. Eu gostaria muito que vocês abrissem a câmera. Eu adoro olhar para vocês, adoro ver que vocês estão aqui presente comigo, né? Eu gosto de olhar aqui no olhinho de vocês, de interagir e de saber que vocês estão com a mente 100% aqui, porque a nossa mente ela tá o tempo inteiro buscando outras coisas, né? Então eu quero que vocês estejam 100% aqui comigo, tá? E para a gente começar esse nosso encontro realmente com a mente aqui no 100%, eu vou pedir para você sentar com a tua coluna ereta, ombros soltos. Vou pedir para você fechar os teus olhos. E fechando os teus olhos, esses que olham para fora, eu quero que você se conecte com aquilo que está dentro de você. Eu quero que você preste atenção por um instante na tua respiração. Preste atenção na tua respiração. Inspira profundamente. Solta o ar, relaxa. Mais uma vez, inspira. Solta o ar, relaxa. Mais uma vez, inspira profundamente e sente o alívio que tem no fato de você soltar o ar, se conectar com você e relaxar. Olha como é poderoso isso. Olha como te dá poder. Olha como você se sente bem quando você relaxa, quando você está com a mente 100% no presente. Nesse instante, eu vou pedir para você, apenas com os olhos da imaginação, apenas com a tua mente, você investigar dentro de você que respostas você está buscando nessa aula. Qual que é, o que que você quer através dessa aula hoje? O que que você quer encontrar aqui? Deixa vir essa resposta dentro de você. Você pode respirar profundamente. E no teu ritmo e no teu tempo, você pode ir voltando pro aqui e pro agora. Deu uma aliviada? Tá todo mundo aqui agora? Eu vou convidar vocês novamente. Quem puder abrir a câmera, adoro ver vocês. Adoro ver que vocês realmente estão aqui comigo. Tá certo? Vou pegar no pé de vocês aí. Quero todo mundo aqui presente comigo. Então vamos lá, gente. Essa aula ela tem o objetivo de expandir o teu magnetismo pessoal, desenvolver uma liderança autêntica, né? Fazer com que você comece a, a trabalhar isso dentro de você para que você seja cada vez mais você, impulsionar a tua mente, porque o trabalho do líder é justamente destravar mentes de outras pessoas, então, primeiramente você tem que ser destravado, né? Voltar a desejar, voltar a ter sonhos, voltar a ter objetivos, ter energia para executar. Não quero mais ninguém aqui procrastinando e principalmente sentir mais leveza no teu dia a dia. Acho que esse é o primeiro objetivo, né? A gente ter paz. Tudo que a gente faz na nossa vida é para a gente buscar a nossa paz interior, não é verdade? A gente quer ter mais paz, a gente quer estar mais leve no nosso dia a dia.
Primeiramente, como é a primeira vez que muitos aqui estão assistindo uma aula minha, meu nome é Roberta Bonetti, eu sou psicóloga de formação, sou empresária, sou mentora de alta performance, já trabalho com isso há muitos anos, mesmo, gente, assim, ó, 18 anos mais ou menos, eu tenho cara de novinha, mas eu tô beirando os 40 e tenho uma longa jornada aí de experiência com gestão de pessoas. Eu comecei a minha trajetória na CLT justamente gerindo pessoas. E eu vou contar um pouquinho dessa história, né? Eita, que foi uma lâmina errada. Essa moça que vocês estão vendo aí era eu, há mais ou menos uns 15 anos atrás. Aqui eu nem pensava em ser líder. Aqui eu procrastinava, eu não tinha rotina, eu não tinha clareza do que eu queria. Para mim, tudo era impossível, porque eu vim de uma família muito humilde, aonde eu morava no interior de uma cidade chamada Pranchita, no Paraná. Lá no interior, eu caminhava 2 quilômetros para poder pegar o ônibus para poder ir para a escola. Pra vocês terem noção de tão interior que era onde eu morava. Só que uma coisa acontecia toda vez que eu ia e voltava da escola. Eu ia pensando, eu sou menina de cidade grande. Eu não quero mais essa tristeza de acordar 4 da manhã para ter que às 6h30 estar lá no estradão, pegar o ônibus para pegar o ônibus às 7, 7h30 estar no colégio. Então, eu não queria isso, sabe, para minha vida. E o que que aconteceu nesse. Ai, deixa eu ver que alguém está escrevendo aqui na minha lâmina. Alguém tá aqui escrevendo na minha lâmina. Deixa eu tirar aqui e colocar lá de novo, para ninguém mais escrever. Gente, só cuidem, não apertem muito botão aí que eu não sei como que eu travo vocês. E o que que acontecia nessa época? Como eu era muito, eu vim dessa família humilde, quando eu saí do interior, eu saí de casa com 14 anos. Eu fui estudar, eu queria ser da cidade grande, eu achava que na cidade grande tudo era mais fácil do que no interior. Alguém aqui já morou no interior? Vaca de leite, porco, galinha, essas coisas? Gente, eu sou essa. Então eu achava que na cidade grande as coisas iam ser mais fáceis. E tendo em vista isso, eu saí de casa com 14 anos, eu fui estudar, eu fui, enfim, atrás da minha carreira, da minha vida. Olha aí a Miriam, a Fernanda, eu moro até hoje, olha só. Então vamos lá, que vocês me entendem. E eu fui para a cidade grande, só que assim, fui estudar, né, me desenvolvi, estudei psicologia, mas eu vou falar para vocês, gente. Mesmo com a faculdade de psicologia, ainda assim eu era totalmente travada. Eu comecei a trabalhar em 2004 no Senai de Santa Catarina. Quando eu me formei em psicologia em agosto de 2009, eu fui demitida no dia da minha formatura, para vocês terem noção da questão. Então, fui demitida no dia da minha formatura e o que que aconteceu nesse dia? Eu caí numa depressão profunda. Por quê? Porque eu não tinha inteligência emocional. O meu chefe simplesmente me mandou embora. Eu de tarde fui ter a minha formatura de gabinete. E o que que aconteceu nesse momento? Como eu vim de uma família humilde, não ter trabalho, para mim era o ó, era o fim da picada. Então, assim, era como se, poxa, eu vou morrer aqui. Então, nesse momento, caí numa deprê e fiquei 3 meses trancada dentro de casa. 3 meses. Eu tinha vergonha de sair na rua porque eu tinha sido demitida. Como eu vim de uma cidade de 5 mil habitantes, onde todo mundo se conhece, lá em Pranchita, ser demitida era como se você ou tinha feito alguma coisa errada, ou você não era boa o bastante. Então começou a girar um CD dentro de mim. Pô, coisa errada eu não fiz, então é porque eu não sou boa. E esse CD começou a tocar profundamente dentro da minha cabeça. E eu não tinha mais ação, eu não conseguia mais agir em direção às coisas que eu queria. Eu precisei dar uma pausa nesse CD. Eu precisei realmente, poxa, eu preciso agora colocar um outro CD para tocar aqui, porque esse aqui não tá me levando a lugar nenhum. Então foi aí que eu comecei a destravar. Eu comecei a realmente me posicionar e ter coragem para aparecer, coragem para me posicionar. Então eu fui trabalhar numa outra empresa, que era um hospital.
Nessa época, como eu já estava formada em psicologia, eu pensei o seguinte: vou trabalhar aqui na recepção só para complementar minha renda. Enquanto isso, eu abro meu consultório e vou viver do meu consultório, da minha profissão. Sou psicóloga, né? Só que aí, o que que aconteceu? Como o meu destrave começou nesse processo, eu entrei nessa empresa para ser recepcionista e em 3 meses eu estava numa função de gerência. Por quê, gente? Porque eu comecei a desenvolver dentro de mim uma liderança com atitude, uma liderança aqui atrás. Eu comecei a agir como líder. Vocês estão entendendo? Que para você ser líder, você primeiro precisa agir como líder para depois você ganhar o cargo. E aí eu comecei a me posicionar. Então, todo aquele posicionamento que faltava, aquela clareza que faltava, eu comecei a agir, comecei a me posicionar em direção às coisas que eu queria. Eu comecei a, como a gente diz, botar o pau na mesa. Eu não tinha medo de desagradar. Lá, quando eu morava no interior, eu tinha medo de desagradar, eu tinha medo de falar, eu tinha medo de me posicionar. Eu não me expressava, eu era tímida. E de repente a tímida começou a falar, a tímida começou se desenvolver, a tímida começou a ir para cursos, começou a fazer formações, e de repente eu estava saindo da minha timidez. E eu saí da minha timidez e eu comecei a transbordar na vida de outras pessoas. Saí dessa empresa, comecei a dar os meus treinamentos, comecei a ajudar outras pessoas a também encontrarem o seu lugar, assim como eu tinha me encontrado. Então, hoje eu dou treinamentos em grandes empresas, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, né? E hoje eu também tenho uma comunidade chamada Clube da Mente. E nessa comunidade, hoje a gente desenvolve lá muitos líderes. Hoje a gente realmente destrava pessoas, entrega para elas as soft skills que o mercado precisa. Então, hoje eu consegui, através do meu desenvolvimento pessoal, me tornar quem eu sou hoje. Eu não era essa pessoa. Quem me conheceu há 15 anos atrás, se me sentasse comigo hoje, ia dizer, é outra pessoa. Por quê? Porque eu tive que realmente me destravar, eu tive que me tornar essa outra pessoa. E aí, hoje eu lidero a minha comunidade, hoje eu lidero o Clube da Mente. Essas são algumas das fotos dos encontros que a gente já teve dentro do clube, né? Eu vou dar, sim, hoje, para quem ficar até o final, você vai ter duas coisas, quem ficar até o final. Primeiro, você vai ter um presente, uma avaliação de performance. E segundo, você vai ter a oportunidade de estar com a gente na comunidade, né? Esses grupos de pessoas são líderes, empresárias, empreendedoras, gestoras de equipe, coordenadoras, pessoas que aprenderam a lidar consigo mesmo e começaram a gerir outras pessoas e com isso tiveram prosperidade na sua vida, no seu negócio, né? A partir disso, né, me tornei líder, comecei a ser reconhecida por isso. E para mim é uma honra, um prazer hoje compartilhar um pouquinho com vocês tudo o que eu vivi e tudo o que eu ensino para os meus alunos. Vocês vão ter um passo a passo hoje completo do que vocês vão precisar fazer no dia a dia de vocês, essa rotina, essa clareza, para que vocês se tornem líderes de verdade. Líderes, os líderes magnéticos, os líderes que realmente fazem gestão, primeiro das suas próprias emoções para depois gerir o mundo externo, tá? Como chegar na liderança autêntica e magnética? É sobre isso que a gente vai falar, tá? Mas antes, eu quero dizer que eu li cada resposta que vocês colocaram lá no formulário, né? E o que que eu encontrei nessas respostas. E eu agora quero que vocês prestem muita atenção, porque eu quero trazer essas respostas aqui para você. Primeiramente, a maioria de vocês está lutando com uma coisa simples, mas ao mesmo tempo profunda, que é a falta de rotina, a falta de clareza e é os processos em relação à liderança de vocês. Tô certa? Tô certa? É isso mesmo? É isso mesmo que vocês estão buscando aqui? Isso. Isso, maravilha. Que bom. Quem quiser responder também no chat, fica à vontade, tá? Então, hoje, o que que eu percebi nas respostas de vocês? Que existe muito medo e insegurança, existe muita ansiedade
e ao mesmo tempo procrastinação, porque quando eu tô com medo de agir, quando eu tô ansiosa, quando eu tô preocupada com alguma coisa, eu me travo, ao invés de eu me jogar para as experiências, ao invés de eu ir atrás das coisas que eu quero. Falta de clareza. 2026 está beirando aí, gente. Você sabe o que você quer para o seu próximo ano? Você sabe quanto você quer de aumento no teu salário? Você sabe quantas pessoas você vai gerir? Você sabe o que que você vai conquistar? O que você vai comprar? Que viagem você vai fazer? Você tem essa clareza? Presta atenção. A maioria das pessoas não tem. E, por último, uma sensação de estar sozinho. Então, você, quando você lidera, muitas vezes liderar é uma profissão muito solitária. Você às vezes não tem com quem compartilhar. Você não vai compartilhar lá com os teus funcionários que hoje você está angustiada, que hoje você está mal, que hoje você está triste, que talvez, poxa, eu não dei o meu melhor hoje. Entende? Então, é pesado você liderar com o coração apertado. O medo, a insegurança, a procrastinação, tudo isso te deixa com um fardo nas costas. E a coisa começa a ficar pesada. Você começa a não querer agir, você começa a ir se encolhendo. Parece que as coisas não vão dando mais certo. Vocês têm essa sensação? Parece que você está falando e as pessoas não te escutam. Você já teve essa sensação? Quem é que já teve essa sensação? Pode inclusive colocar aqui no chat. Tô falando, mas não tá indo. Ó, a Irene, a Gisele, a Camila. Por que será que as pessoas não estão me ouvindo? Vocês já pararam para pensar? Bom, eu acho que o ponto principal da aula é que tá tudo bem e você não tá sozinha aqui, né? Tá todo mundo aqui no mesmo barco e isso é bem importante, né, gente? A gente entrar nessa aula com essa sensação de pertencimento. Então, se tem uma coisa que une todo mundo aqui hoje, é que a gente tem um desejo real de mudar essa condição, mudar essa situação, mudar quem nós somos, não é verdade? Então, esse é o desejo de todo mundo. Então, fiquem tranquilos que vocês não estão mais sozinhos. Quem se sentia sozinho aqui já não tá mais, tá bom? Primeira coisa que eu quero que você, inclusive, tire um print, tire uma foto dessa frase, porque ela vai ser bem importante, tá? Primeiro ponto é que felicidade não é ausência de problemas, mas é a habilidade de crescer com eles. E essa habilidade é uma habilidade emocional. Ela não é uma habilidade técnica. Você percebe que você, às vezes lá no teu ambiente de trabalho, você sabe tudo fazer. A dificuldade é lidar com as pessoas. Os teus funcionários, quando você ensina para eles, eles aprendem. Agora, a parte emocional, a parte das habilidades emocionais, isso é um grande desafio, não é verdade? E isso é felicidade, quando a gente aprende a lidar com isso, né? Aprende a lidar com essas contrariedades do dia a dia. E aqui, pelo que vocês escreveram lá no formulário, vocês querem serem líderes melhores, serem reconhecidos, liderar sem medo, crescer profissionalmente, ter liberdade de tempo e principalmente leveza mental. É isso, né, gente? Então, todo mundo tá aqui para aprender como fazer isso, aprender como se tornar um líder melhor e ao mesmo tempo, ai, tirar a carga, tá mais leve, tá mais tranquilo, tá na jornada aí de boa, não é verdade? É, né? Muito bem. Para que, no fim das contas, você possa se sentir realizada, completa, em paz, feliz e leve. Ai, porque é tão bom quando a gente tá leve, quando a gente tá sem essa carga emocional, não é verdade? Só que eu preciso trazer uma verdade para você. Liderança não é talento. Muita gente diz, ai, nossa, aquela pessoa nasceu com aquela habilidade de liderar. Não, não é talento. Liderança é método, liderança é treino, liderança é uma construção diária. Por isso que a rotina de performance ela é tão importante mesmo. Mas antes de eu falar da rotina, eu quero trazer 4 paredes que eu derrubei na minha vida. Eu estava dentro de uma caixinha
E eu tive que derrubar essas paredes se eu queria me tornar uma líder magnética. E eu quero hoje desafiar você a também derrubar essas paredes. Vocês estão prontos para derrubar essas paredes? Estão prontos? Bora, gente! Quero saber. Quero saber. Adoro quando vocês interagem aqui no chat comigo. Maravilha. Sinal de que tá todo mundo aqui. Todo mundo aqui comigo. Muito bem. Pensa comigo. Então, estamos dentro de uma caixinha e queremos sair dessa caixinha, não é mesmo? Então, ó, Gisele, martelo na mão. Arrasou. Adorei, adorei. Maravilhosa, maravilhosa. Muito bom, muito bom. Então vamos lá. Primeira parede que a gente precisa derrubar é o sentimento de insuficiência. E por que esse sentimento de insuficiência? Porque muitas vezes você acha que você não é uma boa líder. Muitas vezes você acha que você não é boa o bastante para o cargo que você tá. Ou talvez você acha que não é boa o suficiente para a tua equipe, para as pessoas que estão com você. E eu vou te dizer, esse sentimento de insuficiência eu tive muito. Eu achava que eu não era boa o bastante. Eu achava que as pessoas iam me julgar, iam rir de mim. Eu achava que eu não tinha o conhecimento suficiente. Eu tive que quebrar totalmente essa parede para que eu pudesse, de fato, me expressar enquanto líder, para que eu pudesse ser essa líder magnética, para que eu pudesse justamente entregar o meu melhor, porque eu tinha um melhor dentro de mim. Só que enquanto eu não me sentisse boa o suficiente, eu não ia entregar. E eu sei que muitos de vocês estão aqui nesta jornada se sentindo assim, sentindo que parece que falta algo, parece que tem um vazio dentro de você e esse vazio parece que você faz curso, curso, curso e você não consegue preencher. Parece que você, ai, tá sempre aí tentando se movimentar, aí você gasta, aí você chora, aí você esperneia e parece que nada preenche esse vazio. E aí você compra um monte de porcaria e aí você se arrepende, porque você tentou preencher esse vazio, mas esse vazio ele não foi preenchido. Faz sentido? Alguém aqui se identifica? Comenta aqui no chat para mim se alguém aí se identificou com essa sensação de não ser bom o bastante. Demais. Parece que tá lendo meus sentimentos. Ai, eu estou me vendo nas suas palavras. Ai, eu entendo vocês, porque tudo que eu tô trazendo aqui, gente, eu não tirei de livro. É tudo a minha experiência, as coisas que eu já vivi, tá? Segunda parede que a gente vai quebrar aqui hoje, é essa nossa conexão forte com o passado. Eu quero que você, se você tá anotando aí o que tá vindo aqui nessa aula, anota aí que custa caro viver no passado. Custa muito caro. Muitas vezes lá no passado você errou, muitas vezes lá no passado você não foi boa o bastante, você não tomou decisões boas, e aí você entra num processo de culpa em relação ao passado. E aí esse passado ele não te traz nada de novo, ele não te traz nada de bom. Então eu preciso cortar esse vínculo com o passado e me tornar mais presente, deixar essa minha mente mais no presente. Faz sentido? Alguém aqui ainda se culpa ou sente vergonha em relação ao passado? Alguém se identificou aqui? Eu, gente, eu já tive vários erros no passado. Vou falar para você. Já cometi vários erros. Já sofri golpe. Já me envolvi em relacionamento tóxico. Já tive problemas com relacionamento, problemas com pessoas. E o que que eu tive que fazer? Eu tive que eu me perdoar. Enquanto eu não me perdoasse por todo esse processo do passado que eu vivi, nada na minha vida ia vingar. Eu precisei cortar esse cordão umbilical com o passado para que eu pudesse viver o novo na minha vida. Ó, tem mais alguém aqui escrevendo aqui no meu na minha lâmina.
Que bom que vocês se identificaram, porque hoje a gente vai trabalhar isso também, tá? Terceira parede são os julgamentos limitantes. Eu tenho certeza que vocês, no dia a dia de vocês, vocês têm lá alguns liderados que você diz: Ixi, esse aqui eu já sei como é que é. Ixi, esse aqui eu já sei como é que. Já sei as desculpas que ele dá, já sei o que ele fala, já sei o que ele faz, já sei quando ele faz corpo mole. E esses julgamentos limitantes, eles limitam a realidade. Quando eu penso que uma pessoa é boa ou ruim, eu experimento aquilo dela. É como se o meu cérebro tivesse uma usina de energia, e essa usina de energia, ela faz o que comigo? Ela produz ondas, sinais, e esses sinais, eles vão moldar a minha realidade aqui fora. Então, o que que eu preciso fazer para que eu experimente o melhor das pessoas, o melhor das situações, para que eu possa realmente olhar para as pessoas e tirar, extrair o melhor delas? Eu preciso eliminar os julgamentos limitantes. Tudo aquilo que me falaram sobre as pessoas, tudo aquilo que me falaram sobre liderar, tudo aquilo que me falaram sobre a vida, sobre o mundo, sobre os outros, eu preciso mudar. Eu preciso gravar um novo CD, porque esse CD antigo ele está limitando a minha realidade. Então, esse é outro ponto que a gente precisa mudar. Alguém aqui se identificou que tem alguns julgamentos limitantes aí no seu dia a dia, que às vezes projeta o pior em relação às pessoas, aos eventos, às situações? Olha aí, ó, tem gente se identificando, tem gente se identificando. Olha só, precisamos quebrar isso, quebrar esses julgamentos. E por último, a ansiedade. A ansiedade, gente, é aquele estado nosso que não tem paciência para as coisas. É aquele estado nosso que faz a gente travar. Então, é aqueles pensamentos nossos que diz assim: como? Quando? De que maneira? Com quem? E aí eu paro de confiar na vida, porque eu quero ter muito controle sobre as coisas. E quando eu quero ter muito controle sobre as coisas, eu perco o meu próprio controle. Eu começo a viver a realidade muito limitada, entende? Então, o que que eu preciso aprender a fazer aqui? Eliminar minha ansiedade, aprendendo a confiar na vida, aprendendo a ter segurança interna. Vou contar uma coisa para vocês. Quando eu vim para Floripa, imagina, eu saí de São Miguel do Oeste, eu morava em São Miguel do Oeste, eu vim morar em Floripa em 2019. A única coisa que eu tinha quando eu vim para Floripa eram dois aluguéis pagos e nada mais. Eu tinha uns R$ 150 na minha conta, que foi o que eu botei de gasolina para chegar até aqui. Na época a gasolina era mais barata. Mas era isso. E a minha mãe dizia para mim assim: Rô, mas como é que tu vai te sustentar? E tu sabe que o pai e a mãe não têm condições, né, de pagar de repente um aluguel, uma coisa assim. Tu acha que tu vai dar conta, né, que vai dar certo? Eu falei, mãe, a segurança sou eu. Eu tô segura dentro de mim. É o que eu quero. Então, assim, se eu precisar ir fritar ovo, se eu precisar ir lavar a louça, eu vou. Então, a segurança ela não vinha de fora, ela vinha de dentro de mim. Só que eu nunca precisei fritar um ovo e nem lavar uma louça. E nem trabalhar de Uber, que era outra coisa que eu falava para ela. E não que eu ache que essas profissões que fazer isso é errado, nada disso. São profissões muito honrosas. Mas eu não precisei, porque eu segui firme em relação àquilo que eu queria. No meu negócio, na minha empresa, eu acreditava no que eu estava fazendo. Então, quando você crê, é igual você ter fé. Você tem fé, e quando a fé ela é maior, ela move montanhas, as coisas acontecem. Isso não significa que você não vai ter que fazer nada, você vai ter que fazer a tua parte. Mas com fé, as coisas elas acontecem com muito mais velocidade. Não acontece? Acontece. Principalmente quando você aprende a soltar o controle. Você deixa esse controle e você só confia no processo. Então, eliminar a ansiedade é sobre isso, é você confiar cegamente no processo. Mas confiar no processo significa confiar em você. E quando você confia em você, você fica em paz. Você fica em paz. E isso é lindo, isso é maravilhoso. Olha aí, as meninas estão escrevendo aí que sofrem com ansiedade. Tem ferramenta para isso.
tá? Tem ferramenta para isso. E essas quatro paredes que eu acabei de relatar, elas tiram totalmente a tua liberdade. Elas te impedem de você viver e experimentar o melhor da vida. Elas simplesmente te colocam num estado de medo, aonde você não sente a vida. Você está o tempo inteiro se protegendo, o tempo inteiro se defendendo. Isso é ruim, porque você não vive, você não se conecta com as pessoas. Pensa lá nos teus liderados no teu dia a dia. Se você consegue estar presente, consciente, conectada com eles, eles fazem muito mais por você. Eu vejo por mim, a minha equipe, eu tenho 8 pessoas no time. Se eu tô desconectada, se eu tô estressada, se eu tô preocupada com alguma coisa, eles não performam. Então, eu que tenho que virar a chave, porque eu que sou a líder, eu que sou a matriz do processo, entende? Então, esse é o real motivo pelo qual você não se sente suficiente, você não se sente capaz. Você está muito presa no medo, você está muito presa no estresse do dia a dia. Então, a gente precisa o quê? Te libertar, fazer você se conectar de novo com você mesmo, fazer você se conectar com a tua força, com o teu poder. Você está precisando de um resgate e essa aula ela é um resgate para você. É para você realmente se resgatar, para você se conectar. Não, eu tô aqui para entender mais sobre mim, para entender mais sobre as minhas emoções, sobre o que eu tô vivendo. E a partir daí, voltar a sonhar. Eu tenho certeza que você tem vários sonhos, vários desejos, vários objetivos aí, que talvez eles estão guardadinhos aí, parados. E que tá na hora da gente, ó, dar um remeleixo, tá na hora da gente olhar para esses objetivos, para essas metas, tá na hora de você voltar a acreditar em você. Quando você acredita em você, o movimento ele acontece. O mundo ele começa a conspirar a teu favor. Então, voltar a acreditar na tua força, no teu poder. Eu coloquei até aqui a foto da mulher lá do. Ai, como é que é o nome desse filme, gente? O Diabo Veste Prada. Que a mulher acreditava muito nela, ela era muito segura, muito empoderada. Ela tava que tava. Não que você tenha que ser arrogante, não é nada disso. Quando você é, você não precisa ser arrogante. Você simplesmente é. Você é amorosa, você se conecta e você não dá bola porque os outros vão pensar, porque os outros vão falar. Ser líder, às vezes, é a gente estar à prova de ser odiado, porque às vezes a gente vai ser odiado, mas depois essa pessoa ela vai te agradecer. Tenho certeza. Vou dizer para vocês, o líder de verdade, ele é a prova de ódio, porque em alguns momentos vão nos odiar. Só que a gente vai ter que ser forte e firme, porque assim como vem o ódio, logo depois vem a gratidão. As pessoas agradecem por a gente ter desenvolvido elas, por a gente ter colocado elas no fogo cruzado, por a gente ter extraído mais delas. Elas agradecem. Demora um pouquinho, mas elas entendem que a gente fez por amor. Mas a gente precisa estar sentindo esse amor para que a gente realmente possa, a pessoa realmente possa sentir esse amor, né? Então, como que a gente vai fazer isso? Honrando a nossa história e reconhecendo o nosso momento, aceitar o nosso momento, aceitar que esse é o momento que eu tenho. E quando eu aceito esse momento, quando eu me conecto com esse momento, a roda da vida ela começa a girar a meu favor. As coisas começam a ficar mais leves. E aí eu coloquei até aqui uma linha do tempo para a gente entender o nosso momento. Muitas pessoas estão aqui, talvez no primeiro estágio, que é no estágio de sobrevivência. Que eu vou falar aqui, talvez não é todos esses itens que você está vivendo, mas muita gente está vivendo talvez todos os itens. E eu vou direcionar essa fala um pouco mais para as mulheres, que é a maioria aqui, mas os homens também tragam isso para o dia a dia deles. Vive sem dinheiro, vive na escassez, tem ciúmes, corre atrás do relacionamento, corre atrás de homem, corre atrás de mulher, tem baixa autoestima, as pessoas dominam você, te fazem de boba, você não consegue se posicionar, não consegue estar firme no dia a dia. Tem gente aqui que está nesse estágio. Mas tem outras pessoas que já estão num outro estágio, que observam isso acontecer em algum nível, só que começam a ter consciência. Nossa, é isso que a Roberta está falando? Isso
Isso tem a ver comigo. Não, eu tenho consciência de que algumas coisas aqui estão acontecendo e eu preciso fazer alguma coisa para mudar. E tem gente que já está lá no terceiro estágio. Eu sei que isso está acontecendo comigo, eu sei que eu não estou conseguindo me dominar, eu sei que eu não estou conseguindo dizer não, eu sei que eu não estou conseguindo ser firme, ser confiante, mas eu não quero mais repetir esse padrão. Em que estágio você está? No um, no 2 ou no 3? Coloca aqui no chat. Quero saber de ti. Quero todo mundo respondendo enquanto eu tomo um gole d'água. Olha só, tem gente que já se deu conta que não quer mais repetir o padrão. Isso é bem importante, gente. Gostaria que todo mundo respondesse. Cadê? Cadê a Miriam? Cadê a Sandra? Cadê a Mahala? Cadê a Adriana Lande? Olha aí, ó. Muito bom, muito bom. A Irene está desenhando aqui no meu negocinho de novo. Ai, ai, deixa eu tirar aqui. Então vamos lá. Vamos lá. Alguém aqui já ouviu falar dessa tabela? Essa aqui é a tabela vibracional do Dr. David Hawkins. David Hawkins é um psiquiatra americano que começou a fazer uma pesquisa, ele já é falecido, tá? Essa pesquisa durou muito tempo, e ele começou a identificar o que que as pessoas que tinham sucesso, que eram assim, ai, que elas ganhavam dinheiro, que elas influenciavam outras pessoas, que, nossa, elas falavam e parecia que, nossa, parecia que elas falavam e todo mundo queria, queria seguir o que elas estavam falando, sabe? Os grandes influencers, aquelas pessoas que mudaram a história do mundo, o que que elas tinham? E ele identificou que essas pessoas, o que que elas tinham? Elas tinham, na verdade, emoções elevadas. Entende? Elas tinham emoções elevadas. E essas emoções eram emoções de coragem, de neutralidade, de amor, de alegria, de paz, de iluminação. Mas essas emoções, como que essas pessoas conseguiam desenvolver essas emoções dentro delas? Como que elas conseguiam estar tão elevadas, tão de bem com a vida, tão para frentex? Como que elas conseguiam isso? Ele começou a investigar isso. Então, se eu quero ser um líder magnético, eu tenho que estar onde? No mínimo lá num nível de amor, que é onde eu tenho uma calibragem de 500, e eu vou fazer uma analogia aqui com você nessa calibragem. Pensa comigo, todos vocês, não importa onde você mora agora, não importa onde você mora agora, mas você está numa sala de aula comigo aqui em Florianópolis. Eu moro em Floripa. Você está aqui comigo. E agora, todo mundo aqui, a gente vai ir fazer uma viagem. E essa viagem, sabe para onde é? A gente vai ir para Paris. Eu e você, a gente quer ir para Paris. Se a gente for a 30 por hora, quantos dias a gente vai demorar para chegar em Paris? Agora, se você for a 500 por hora, que é como o avião vai, em um diazinho, menos de um dia, 12, 13 horas, a gente tá lá. Não é assim? Tá todo mundo aqui nessa mesma página comigo? Todo mundo pegou o lance? Então, a calibragem é mais ou menos isso, gente. A calibragem é a que velocidade que eu tô das coisas que eu quero. Que velocidade que eu tô da minha influência com as pessoas. Você entende? Então, se você está lá sentindo medo, está sentindo tristeza, está sentindo culpa ou vergonha, você está a uma velocidade muito baixa, as pessoas não sentem a tua energia. E às vezes é isso que acontece lá com os teus liderados. Eles não sentem a tua energia. E se eles não sentem a tua energia, o que que acontece? Eles não fazem, eles não executam, eles estão cagando para você. E aí você perde a mão, como a gente diz. Perdi a mão, não consigo mais puxar esse povo. Não é assim? É, gente, é exatamente assim.
Então, o que que você precisa fazer? A gente precisa começar a olhar para os nossos pensamentos. Porque como que eu faço para me elevar? Existe um pensamento e esse pensamento está gerando química, e essas químicas estão gerando emoções, sentimentos e que vão me elevar. Esses sentimentos, essas emoções estão gerando energia, informação, frequência. E aí, pega um ponto aqui. Você, quando você tá bem, você não tem vontade de fazer as coisas? Você não tem vontade de falar alto, de se expressar? Agora, quando você tá mal, tá borocochô, tá se sentindo ansiosa, preocupada, estressada, o que que acontece contigo? Você não tem vontade de fazer nada. Você não quer fazer nada. Porque você está sem energia, você está sem vibração, você está sem calibragem. Então, o que que eu te digo? Se você realmente quer desenvolver um empoderamento, uma liderança magnética, você precisa desenvolver os três As do empoderamento, que é a autoestima, que é a autoconfiança e que é o amor. Isso estando dentro de ti, você preenche os vazios. Você não sente ansiedade. Você sabe que o contrário do medo não é a coragem. O contrário do medo é o amor. Porque quando você está vivendo o amor dentro de você, você não tem medo. Agora, quando você está na coragem, você age com medo. Mas quando você está sentindo amor dentro de você, você não tem medo. É louco isso. E aí você consegue ser quem você é, sem máscaras, sem nada. Só que como que eu vou desenvolver esses três As? E aí anota aí que eu vou te dar quatro passos. Já estamos fundo no conteúdo, gente. Primeiro, eu preciso entender quem eu sou, o autoconceito. Quem eu acredito que eu sou? O que que eu ouvi sobre mim? O que que me disseram que eu era ou que eu não era? Desde criança, porque desde criança você leva dentro de você informações. Aliás, do 0 aos 7 anos, tudo que te falaram virou lei para você. Então, se lá dos 0 aos 7 anos não tinha dinheiro, você vive a escassez. Se lá dos 0 aos 7 anos falaram que você não fazia algo certo, criou em você insuficiência. Se lá dos 0 aos 7 anos faltou pai ou faltou mãe, de alguma forma, os teus conceitos, as tuas crenças, você veio com essas insuficiências. Então, o primeiro passo aqui é você olhar para dentro e começar a perceber que histórias você está contando sobre você, de quem você é. Que histórias você está contando sobre você, do que você é capaz. Porque essas historinhas estão criando cenários aqui na tua vida. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, autoimagem. Quando você se olha no espelho, quando você se olha no espelho, você vê marcas de sucesso ou você vê marcas de fracasso? Quando você se olha no espelho, você diz: tô gorda, olha o meu nariz, olha aqui. Ai, precisava melhorar isso aqui. Ai, mas agora tô sem dinheiro, não posso. Como é que você se vê? Quem você vê através de você no espelho? Deixa aí para você refletir. Deixa aí para você refletir. Terceiro, o auto-reforço. Você tira um tempinho para você fazer tua unha? Você tira um tempinho para você fazer uma massagem? Eu tava esses dias, fazia uns 3, 4 meses, não fazia mais massagem, tava irritada, tava incomodada. Agora, toda terça-feira de manhã, eu vou fazer minha massagem. Já de manhã cedo. Para mim, olha, começar o dia bem. Eu preciso me premiar pelos meus esforços. Imagina, eu dou uma aula foda pra caralho na segunda-feira à noite no Clube da Mente. Como é que eu não vou me premiar pelas aulas maravilhosas que eu dou lá? Se cuidar, fazer a unha, tá bonita, tá arrumada, tá cheirosa, tá gostosa. Depois reclama que o marido olha para as outras. Mas e você, depois que casou, começou a olhar para você ou simplesmente se largou? Gente, precisa ser um líder reconhecido, antes você precisa se reconhecer, antes você precisa se premiar para daí o teu chefe te dar um aumento, para aí o teu cliente te pagar mais. Primeiro é sobre você, depois os outros. Entendeu? A Maristela está perguntando aqui qual a diferença de compensação e merecimento. Existe uma linha tênue aí. Quando a gente tá
precisando conquistar algum objetivo, quando a gente quer conquistar algum objetivo, a nossa tendência é a gente ficar mais, como é que eu posso te dizer? Eu quero conquistar tal objetivo, então eu faço, 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 e aí eu mereço. E aí muitas vezes eu compenso aquele esforço acabando com o que eu fiz. Então, por exemplo, você quer emagrecer. Aí você fica 15 dias sem comer açúcar, sem glúten, você tá numa dieta foda pra caralho, e aí depois do nada você vai lá e compensa comendo 2 dias açúcar, 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 açúcar. Isso é compensação. Merecimento é. Eu fiquei 15 dias comendo sem comer açúcar, sem comer glúten. Tô na minha dieta, então eu mereço fazer a minha massagem. Eu mereço dar uma volta com uma amiga minha. Você tem que cuidar, porque às vezes a compensação, ela faz você entrar num ciclo de repeteco. No emagrecimento é o efeito sanfona. Mas às vezes isso acontece lá com dinheiro, isso acontece, enfim, no teu dia a dia. Tem gente que economiza, economiza, economiza um ano inteiro, fica ali, ó, e depois vai lá e na Black Friday gasta tudo. Gasta tudo. E aí depois diz, ai, mas eu queria ter gastado com uma viagem. E aí eu gastei aqui com um monte de porcaria, que tava na inconsciência. Merecimento é presença. Compensação é estou no automático, tá? Fez sentido? Autoconfiança é o quarto pilar dessa mesa. A autoconfiança é o quanto eu confio na minha capacidade de enfrentar desafios, o quanto eu me movimento para mim gerar essa confiança. Porque ninguém nasce confiante, gente. Essa é que é a verdade. Confiança é desenvolvimento. Então, eu não falava em público, eu era tímida. Até os meus 27 anos, eu corria de ter que falar. Em qualquer lugar, se eu tinha que falar, ia embora. Com 27 anos eu comecei a me desenvolver. Com 27 anos eu comecei a me treinar. Eu comecei palestrando, primeiro para minha mãe, para minha avó e para minha tia-avó, que era a irmã da minha avó. Depois eu palestrei para 5 pessoas: minha mãe, minha avó, minha tia-avó, mais uma amiga minha e mais uma amiga da minha mãe. E depois eu palestrei para 10 pessoas. E depois eu palestrei para 30. E assim foi, eu fui me desenvolvendo. E antes disso, eu palestrei para mim mesma muitas vezes, para daí eu poder dar uma aula, para daí eu me sentir suficiente e capaz. Autoconfiança é sobre treino, gente. É o que eu falei lá no início. Liderança é sobre treino. Você precisa se treinar, você precisa ter uma rotina de performance para que você possa se treinar. E a partir daí você começa a entender que tudo que está dentro de você está fora. Tudo que está dentro cria o que está fora. Então, sucesso, dinheiro, prosperidade, uma liderança autêntica, paz, realização. Isso primeiro tem que estar dentro de ti. E você só consegue acessar aqui fora quando tá, antes está dentro. Primeiro o processo é interno, para depois vir para fora. E aí, se tem amor dentro, tem amor fora. Se tu te ama, as pessoas ao teu redor vão te amar. Mas primeiro você que tem que se amar. Primeiro você que tem que gostar de você. Para aí sim as pessoas aqui fora gostarem de você também. Faz sentido? É isso, gente. E aí, realização, prosperidade, sucesso vem junto com amor próprio, valor e poder pessoal. Primeiro tu tem que te valorizar. Primeiro tu tem que olhar para dentro, para depois lá fora refletir. Primeiro é a lente do teu óculos que tem que ser limpa. As tuas crenças, os teus julgamentos, as tuas feridas emocionais. Quantos aqui tem ferida de rejeição, ferida de abandono? Eu cresci com ferida de rejeição, gente. Eu não contei essa história para vocês, mas eu fui criada pelos meus avós. Minha mãe, com 6 meses de idade, me entregou para minha avó e disse assim: cuida, porque apareceu uma oportunidade para a gente trabalhar e a gente vai fazer um pouco de patrimônio, vai trabalhar agora, né? Meus pais foram para o Rio Grande do Sul, eu fiquei no Paraná. Meus pais iam me ver de 6 em 6 meses, gente. Toda vez que a minha mãe ia embora, eu chorava, chorava, chorava. Minha avó conta que eu ficava, às vezes, 2 dias chorando, de soluçar. E eu cresci com essa ferida de rejeição.
Eu cresci com essa ferida de rejeição que todos os namorados que eu tive até os meus 27 anos, todos eles, quando eles me abandonavam, o que que eu fazia? Eu chorava igual a criancinha que chorava lá quando o pai e a mãe iam embora. Porque tudo que tu constrói do 0 aos 7 anos se torna uma lei para você. Você só replica aqui na idade adulta. Então, o que que você precisa fazer? Você precisa curar aqueles acontecimentos do passado. Você precisa reorganizar aqueles acontecimentos do passado, porque senão vira só o repeteco. Você tem uma historinha, você tem um CDzinho gravado lá da tua infância. E enquanto você não olhar para dentro, aqui os teus liderados vão bater, ó, nas tuas feridas. Aquilo que eles fazem para você não é que eles estão fazendo para você, é as tuas feridas emocionais. As tuas feridas emocionais que ainda estão abertas e que você precisa olhar para elas. Porque enquanto não olhar para elas, não vai ter valor. Você não vai se sentir valorizada, amada, entende? E aí, tem 5 P's que te ajudam a você ser a estrategista dessa jornada, a olhar para dentro, a começar a perceber o teu poder, quem você é. Vocês estão prontos para mim falar desses, desses P's? Teve gente aqui que já se identificou, já começou a perceber, não, eu tenho alguma situação lá do meu passado que eu preciso ajustar, que eu preciso ressignificar, que eu preciso melhorar. Alguém aqui já se identificou? Pode escrever eu aqui no chat para mim saber. Ó, a Thaís, a Camila, olha só, incrível, a Miriam. Ai, meu Deus, vamos trabalhar isso, vamos trabalhar isso. Então, vamos lá. Esses 5 P's, anota aí. Primeiro deles é presença. Dentro do Clube da Mente, a gente tem um programa para treinar a tua mente para ela estar presente. Pode perceber, se você parar agora, a tua mente ela tá divagando em algum lugar. Ela vai no que tu vai fazer depois, no que tu vai fazer amanhã, ela tá muito lá no futuro. Ela tá muito no futuro e no passado. E para você realmente performar, para você ser presença, você precisa estar 90% no presente. 7% no futuro com as tuas metas, com os teus projetos e só 3% no passado com os teus aprendizados. Então, o processo é eu treinar a minha cabeça para ela estar no aqui e agora, o tempo inteiro. Segundo P. Segundo P é o P da performance e da produtividade. Eu só consigo performar, eu só consigo ser produtiva, eu só consigo influenciar as outras pessoas quando eu tenho clareza do que eu quero, quando eu priorizo, ou seja, ser líder é aprender a dizer não. Aliás, se você quer vencer a procrastinação, você tem que aprender muito mais a dizer não do que sim. Você tem que aprender que para você liderar, você precisa delegar, sim, mas em alguns momentos você vai precisar dizer não para as pessoas, porque senão todo mundo vai te pedir favor, todo mundo está te pedindo um monte de coisa. E aquilo que é prioridade para você fica de lado. E aí você não performa, você não é produtiva. E aí o que que acontece? Se a tua produtividade cai, você não consegue gerir as pessoas e automaticamente você não consegue ter resultado. E se você não tem resultado, em vez de você subir, crescer na carreira, você decai. Não é verdade? É isso, gente. Terceiro P. Esse é o P da prática. Você precisa ter uma rotina para você praticar diariamente, com disciplina, com constância. Quando você pratica diariamente, quando você consegue ser disciplinada, você consegue vencer a tua mente, você consegue ter autodomínio, você consegue ter autoliderança. Porque se eu quero liderar os outros primeiro, eu preciso liderar quem? Quem é que eu tenho que liderar primeiro? Não tem como eu mandar nos outros se eu não consigo mandar em mim mesmo. Faz sentido, gente? Ah, mas Roberta, então, eu prometi para mim mesma que esse final de semana eu ia ler um livro para mim dar um treinamento para minha equipe segunda-feira. Ah, mas daí veio minha amiga e me convidou para ir no forró. E eu peguei e fui. Ou seja, não consegui me liderar. Eu não consegui liderar a mim mesma. Não, Roberta, eu prometi para mim mesma que até o Natal
Até o Natal, preciso emagrecer pelo menos 2 quilos. Final de semana, alguém te convida para tomar um café, você vai lá e come um docinho. Você conseguiu liderar a si mesmo? Não. Só que você não consegue liderar você mesmo porque você não tem uma prática para dominar tua mente. Você não tem ferramenta para dominar tua mente. E esse é o processo. Você aprender através de práticas, através da consistência a olhar para o lado certo. O cérebro, ele também tem exercícios. O cérebro, ele é como se fosse um músculo. Quando você começa a exercitar ele de fato, ele começa a te obedecer. Mas enquanto isso, você é consumido pela mente. Você é dominada pelos teus desejos, pelos teus prazeres imediatos. Ah, mas em vez de eu pensar a longo prazo, eu estou pensando só no agora. Só no agora. Eu só quero sentir prazer no agora. Eu quero o resultado agora. Quando na verdade eu preciso de fato desenvolver essa paciência, essa confiança que vai vir. Confere? Vocês estão na mesma página comigo? Faz sentido? Gente, vocês estão aqui ainda? Tô vendo vocês. Tô vendo pouca gente com a câmera aberta. Ai, ai. Interajam comigo, pelo menos aqui no chat. Não me deixam falando sozinha. Quarto P é o P da personalidade. Ser de verdade, ser do sem querer, quando você é você mesmo. Eu poderia vir aqui e não falar nenhum palavrão, ser aqui a quadradinha, sabe? Aquela. Não, gente, sou eu. Sou eu mesma, eu sou essa pessoa. Então, não tem como eu simplesmente entrar num quadradinho ali e dizer, ai, agora eu vou ser bonitinha. Não, eu tenho que ser eu. Porque quando eu sou eu, as pessoas confiam em mim. Quando eu sou autêntica e as pessoas, elas se conectam comigo. Agora, quando eu quero ser um personagem, eu perco a credibilidade. E você, enquanto líder, você precisa desenvolver esse teu eu, para que essa liderança seja autêntica, para que você possa não seduzir num sentido pejorativo, mas para que você possa influenciar as pessoas ao teu redor, influenciar positivamente, mas você tem que ser positiva, você tem que ser uma presença marcante, você tem que estar fazendo bem para você poder influenciar os outros. Faz sentido? É esse o primeiro passo. E por último, pitch, persuasão, capacidade de influenciar através das tuas próprias ideias, segurança na exposição dessas ideias. Eu só consigo influenciar o outro quando eu já estou influenciada, quando eu estou convicta das minhas ideias, estou convicta do meu valor, estou convicta de quem eu sou. Não tem como eu persuadir os outros se eu nem sei quem eu sou. Eu preciso saber, isso é autoconhecimento, quem eu sou. Para onde eu tô indo? Hoje eu fui fazer uma sessão de fotos lá com a Kátia e a Kátia tinha me mandado uma mensagem semana passada, Rô, daí assim, prepara os looks. Ai, cores meio neutras, né? Falei para ela, negativo. Cores neutras? Isso não é, não sou eu. Eu sou do vermelho, eu sou do laranja, eu sou do preto. Essa sou eu. Eu não vou parecer, eu não vou entrar no quadrado de ser o que todo mundo é. Só que eu tô convicta de quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Eu tenho meu poder pessoal. Então eu não preciso da opinião dos outros. Eu não preciso entrar na manada. Consigo ser eu e influenciar as pessoas através das minhas ideias. E aí, eu quero que você tire uma foto. Aliás, eu vou fazer um combinado com vocês. Quem fizer uma postagem lá no Instagram, marcar a Roberta, marcar o Clube da Mente, depois eu vou dar um presente lá no Instagram. Isso aqui é outro presente para você. Então, ó, esse aqui é uma frase para você tirar uma foto aí também. Você não lidera só com o que você sabe. Aliás, o conhecimento técnico é uma pitadinha só. É uma pitadinha de tudo que gera, de tudo que influencia dentro da liderança. Você lidera com o que você sente, com o que você vibra, com o que você sustenta emocionalmente. E o que você vem sustentando emocionalmente. Já parou para pensar?
O que você vem sustentando emocionalmente dentro de você? Quais são os sentimentos que você sustenta dentro de você? É sentimento de amor, de coragem, de fé por você mesmo? Ou são sentimentos, às vezes, de tristeza, de apatia, desânimo? Ai, Roberta, mas é que final de ano, sabe como é que é? Não sei, tô cansada. Você não tá cansada porque é final de ano, você tá cansada porque você entrou no piloto automático e não tá conseguindo sair. Esse é o ponto. E aí, quero fazer um exercício contigo. O que que você quer? O que que você quer para tua vida? O que que você quer para tua vida? Pega papel e caneta aí, a gente vai fazer um exercício. Um exercício para começar a tirar tua mente desse piloto automático. O que que você quer? Você consegue escrever em uma linha o que você realmente quer? Mas não coloque ali, ah, eu quero sucesso. O cérebro não sabe o que é sucesso. O que que representa o sucesso para você? O que que representa a paz para você? O que que representa a realização para você? O que que representa você ser um líder influente? O que está acontecendo na tua vida quando você tem paz? O que está acontecendo na tua vida quando tu está realizada? O que está acontecendo na tua vida quando você é essa liderança magnética? Escreve aí, escreve aí, tô te ajudando a ganhar clareza. Escreve aí. Se você já conseguiu escrever, opa, eu quero te convidar para fazer um exercício comigo, mas eu precisaria que essas 28 pessoas que estão aqui comigo me dessem um ok se está todo mundo de acordo a fazer o exercício comigo. Se vocês estão realmente prontos para fazer esse exercício. Eu quero o ok de todo mundo aqui no chat. Todo mundo, eu quero de todo mundo. Vocês estão entendendo, né? Que comigo ou você participa ou participa. Não tem. Ninguém fica molengo na aula, né? Tá todo mundo aqui. Arrasou, arrasou. Gostei que essa turma tá bem participativa. Arrasaram. Gente, o que que eu quero de ti então agora? Quero que você sente com a coluna ereta. Aliás, eu acho que uma forma de a gente honrar o conhecimento que a gente está tendo é a gente ouvir o conhecimento sentado. Não deitado, não largado de qualquer jeito, né? Porque isso me mostra o quanto às vezes a gente tá fazendo descaso com o conhecimento. Quando a gente realmente está em alerta, a gente está aqui, ó, presente, consciente, né? Você vai fechar os teus olhos, esses que olham para fora, você vai abrir os que olham para dentro. Você vai prestar um pouquinho atenção na tua respiração. Percebe se essa respiração tá rápida? Você tem o poder de você acalmar ela. Você pode deixar as tuas mãos sobre as pernas, com as palmas das mãos para cima. Pode ficar com a coluna bem retinha. E nesse instante eu vou pedir para você inspirar profundamente, soltar o ar, relaxar um pouquinho. E eu vou pedir para você na próxima inspiração você contar até 4. Então você inspira e conta 2, 3, 4. Você segura o ar agora e conta mais 4. 2, 3, 4. E agora você solta em 6. 2, 3, 4, 5, 6. Inspira. 2, 3, 4. Segura. 2, 3, 4. Solta. 2, 3, 4, 5, 6.
Inspira. Dois, três, quatro. Segura. Dois, três, quatro. Solta. Dois, três, quatro, cinco, seis. Inspira. Dois, três, quatro. Segura. Dois, três, quatro. Solta. Dois, três, quatro, cinco, seis. Inspira. Segura e solta. Dois, três, quatro, cinco, seis. E vai respirando o mais lento que você puder, mais leve. Eu vou pedir para você, nesse instante, apenas com os olhos da imaginação, você projetar no topo da tua cabeça um canal. E esse canal, ele te liga a um poder maior que o teu, algo que você acredita. Pode manter os olhos fechados, domina o teu instinto de querer abrir o olho. Quanto mais você ficar com o olho fechado, voltado para dentro, mais você mergulha fundo em você. E nesse instante, projetando lá no topo da tua cabeça esse canal, você vê descendo feixes de luz branca, uma luz poderosa, uma luz curativa, uma luz que te guia, uma luz que te governa. E essa luz ela vai chegando no topo da tua cabeça e vai estimulando, vai iluminando os músculos da tua face, pescoço, ombros, braços. Você vai sentindo as células do teu corpo sendo acendidas, teu peito, teus braços, abdômen, as tuas mãos, pernas. Você vai sentindo essa luz chegando. Você vai sentindo um calor em você, nos joelhos, tornozelos, até os dedinhos dos pés. Você vai sentindo essa luz, essa energia. E a cada inspirar e expirar, você vai sentindo essa luz se expandindo e afetando tudo e todos à tua volta. Você vai percebendo saindo de dentro de você essa luz, essa energia. E a partir disso, a partir dessas sensações, sentindo teu corpo iluminado, eu vou pedir para você apenas com os olhos da imaginação. Mantenha teus olhos fechados. Você vai abrir agora na tua mente uma tela. E nessa tela tá passando um filme. E esse filme é você chegando exatamente aonde você quer chegar, sendo e tendo exatamente o que você deseja ser e ter. E nesse instante, você vê a cena onde tudo ocorre com sucesso. Você entra dentro dessa cena e você experimenta um pouquinho como é quando você já é, quando você já tem exatamente o que você deseja. Veja você ali, experienciando, sentindo realização, sentindo paz, sentindo essa vivacidade em você, sentindo que você está viva, sentindo a vida na totalidade. Você vai percebendo as pessoas sendo influenciadas por você. Você vai sentindo você aí, cheia de poder, de vida, de paz e de realização. E você sente agora no teu corpo essa sensação de paz, de realização, de amor dentro de você. Sente em cada célula do teu corpo vibrando, coloca um sorriso no teu rosto para o teu cérebro entender, é isso, eu quero viver isso.
Sente, sorria, não tem ninguém olhando, pode sorrir, se divirta nesse processo. E você olha para tudo isso e você agradece. Agradece primeiramente a você por estar aqui. Agradece a você por não ter desistido. Agradece a você por ter se desenvolvido, por ter dado um passo em direção ao teu autoconhecimento. Agradeça a si mesmo. Diga obrigada. Obrigada a mim mesmo. Eu consegui. Respire profundamente. E com essa sensação de realização, de gratidão, de paz, eu vou pedir para você, mais uma vez, respirar profundamente e no teu ritmo, no teu tempo, você pode ir abrindo os teus olhos, te movimentando. E quem for voltando da prática, pode compartilhar aqui no chat, uma palavra que represente o teu sentimento desse momento. O que você está sentindo no coração? Mais relaxado, em paz, leveza, gratidão. Olha como é bom a gente estar assim, né? Olha como é bom, gente, a gente estar se sentindo assim, né? É ótimo a gente estar realizada, completa, em paz, feliz, leve, leve. Imagina você poder sentir isso todos os dias, porque você já curou todas as tuas feridas, você já curou tudo que estava lá dentro. Imagina você sentir isso todo dia, você conseguir dar um sorriso que vem de dentro e não um sorriso falso. Imagina. Muitos dos nossos alunos vivem isso todos os dias, vivem as suas realizações. Esses aqui são alguns prints que eu deixei aqui, mas eu nem vou ficar, nem vou ficar muito focada nisso, né, em compartilhar muito com vocês esses prints. Eu sei que a gente tem algumas sócias do Clube da Mente que estão aqui e que podem elas mesmas contarem para vocês como é estar no clube, como é viver no clube. Aline, você pode compartilhar um pouquinho a tua experiência dentro do clube? Boa noite, pessoal. Então, eu me chamo Aline, eu moro no interior do Rio Grande do Sul, em São Cepé, e eu venho tentando trabalhar em mim esse autoconhecimento. Eu tenho muitas crenças limitantes ainda, eu estou no processo, né, dessa evolução. As crenças, elas sempre me atrapalharam muito, porque eu sempre me senti inferior, frustrada, sempre achei que tudo na vida era muito difícil. Então, não é fácil, né? Porque realmente a gente está num processo de evolução, mas existem os recursos aí para nos ajudar. E hoje eu empreendo, né? Eu tenho um estúdio onde eu trabalho com cílios, com sobrancelhas. E no início, assim, a gente pensa que é tudo muito difícil, mas se tiver uma ferramenta para te ajudar a mudar a tua mente, isso ajuda bastante, né? Então, aqui no clube, desde que eu entrei pro clube, teve uma virada de chave na minha vida. Por quê? Porque o que que eu comecei a aprender no clube? A trabalhar os meus medos, né? A trabalhar as minhas inseguranças, a minha mente limitada. O clube tem essa troca, né, de experiências com outras pessoas que também passam por muitas coisas desafiadoras, né, no dia a dia delas. Então, somos todos sócios, né? E ele nos ajuda nesse desenvolvimento pessoal, mas também no nosso profissional. E o que que o Clube da Mente é para mim assim, ele é uma escola, né, de desenvolvimento e com especialistas, né, psicólogas,
neurocientistas estudam a neurociência. Eu estou indo muito para esse lado, onde tudo acontece na nossa mente, né? Nas nossas crenças, nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, nas vibrações. Então, tipo, eu estou trabalhando tudo isso e assim a minha vida mudou bastante. Hoje eu sou uma pessoa mais otimista, mais confiante, e eu notei que conforme eu fui mudando, as coisas começaram a se moldar e as coisas começaram a melhorar. Então eu descobri que tudo tá aqui, ó. E basicamente é isso, eu tô no processo de evolução. Eu sempre falo para a Roberta que eu não me vejo mais sem o clube, porque toda segunda-feira, quando a gente tem aula, quando a gente tem os nossos encontros, é aquele gás para a semana, sabe? Aquela motivação, aquele incentivo. E eu sempre indico o clube para pessoas que queiram desenvolver tudo isso na sua vida e destravar, eu indico o clube. E não é por uma experiência minha, sabe? Eu quero que todo mundo viva o que eu estou vivendo. Destravar tudo aquilo, aquele fardo, aquelas crenças e aquele peso que a gente carrega na nossa vida. E o clube te ajuda a ser leve, o clube te deixa mais feliz e te ensina a lidar com as situações no teu dia a dia. Não que tudo seja perfeito, é um processo de evolução, mas muda muito, muda muito. Eu me vejo quem eu era e quem eu sou hoje, e não me vejo mais fora do clube. E eu só tenho a agradecer e gostaria que todo mundo vivesse isso. É isso. Arrasou, Aline. Obrigada por compartilhar um pouquinho. Tem mais alguém aí do clube? A Adri tá por aí que quer compartilhar? A Márcia, talvez? Sobre o microfone, gurias. Não? Elas estão tímidas hoje. Gente, mas eu gostaria sim de saber quem tá aqui, quem ficou na aula até agora. Agora, se a aula terminasse aqui agora, de 0 a 10, quanto já valeu essa aula para você? Coloca aqui no chat para mim. De 0 a 10, quanto já valeu essa aula para você? Quanto você já conseguiu olhar para dentro? Quanto você já pôde ter um pouquinho, uma experienciazinha assim do que rola aí dentro? 8, 10, 10. Daiane, 5. Olha só. 7, 10, 10, 10, 10. A maioria colocou 10, né? É muito importante a gente ter essa clareza, né? Porque a nota ela é muito pessoal de cada um. Aquela nota não tem a ver só com o conteúdo, mas tem a ver o quanto eu vou pegar essa bagagem aqui e vou realmente aplicar na minha vida, né? De conhecimento, o Google tá cheio. O que a gente faz dentro do clube é justamente compartilhar uma forma de você aplicar esses conhecimentos, né? Então eu acho que é muito sobre isso, é muito nesse sentido. E eu gostaria de saber quem aqui está pronta para ficar de frente com a sua melhor versão. Quem aqui realmente, não, Rô, eu quero isso para mim, eu quero essa mudança, eu quero essa evolução. Quem aqui está nesse processo? Ó, a Camila. Quem mais, gente? A Miriam, a Márcia, a Raquel, a Pamela, Oscar, a Dani, a Maristela, arrasaram. Então vamos lá. Eu tenho duas notícias para dar para vocês. A primeira notícia é que eu vou liberar para quem ainda não está no clube, tá? Uma avaliação de performance. O que que é a avaliação de performance? É uma conversa onde a gente vai identificar alguns medos, alguns bloqueios, a gente vai identificar um pouco mais a fundo o que que é aí que está travando você. Essa avaliação de performance ela é gratuita. Quem já está no clube pode fazer essa avaliação direto com a Maria Eduarda lá no Sucesso do Cliente, tá? Quem já está dentro do clube. Quem ainda não está, né? Pode fazer essa avaliação gratuita. Pode solicitar essa avaliação pelo link. Eu vou deixar aqui o link, né? Quem às vezes está assistindo do celular não consegue escanear o QR Code.
Vocês podem solicitar, pode clicar ali e solicitar a tua avaliação, tá? Bem tranquilo. Esse é meu primeiro presente para você. Para você que está nessa busca e quer evoluir, que quer prosperar, que quer, oh, eu quero destravar mesmo. Eu estou cansada de viver isso que eu estou vivendo, né? Você pode solicitar a tua avaliação. Agora, não, Rô, eu não quero só uma avaliação. Eu quero mais que isso. Eu quero realmente ir além. Ir além. Aquelas pessoas que realmente já sentiram que enquanto elas não lidarem com elas mesmas, enquanto elas não entenderem de gente, de si, né? Primeiramente de si, os resultados eles não vão fluir, que é tudo sobre você. Tudo, tudo, tudo é sobre você, não é sobre o mundo externo. Ah, mas eu tô sem gente. Ah, mas eu não consigo vender minha empresa. Ah, mas não sei o quê. Ah, mas as pessoas não me obedecem. Mas as pessoas não produzem. Não é sobre as pessoas, é sobre você. É sobre você o tempo inteiro, é sobre você. Eu tenho um presente para dar para vocês, que é uma oportunidade para você estar com a gente dentro do clube. Mas essa oportunidade é só para quem quer prosperar sem se perder de si. Para quem realmente quer desenvolver uma liderança magnética. Para quem realmente quer desenvolver uma liderança autêntica. O Clube da Mente, ele é para quem? Para aqueles líderes que querem crescer com consciência, com equilíbrio e com resultado real, gente. Resultado não é blá blá blá. Para aqueles profissionais e aquelas pessoas que estão cansadas de viver no piloto automático, de viver na insatisfação e querem realmente se conectar com o seu propósito, querem se conectar com leveza. Para aquelas pessoas que buscam uma mente mais forte, mais equilibrada, para quem quer aprender a lidar melhor com o seu medo, com a autocrítica, com a procrastinação, quem quer viver com mais clareza e mais confiança. O clube é para isso, tá? Então, toda segunda-feira a gente tem os nossos encontros online, né, que acontecem às 20h45, com muitas trocas, com muito conhecimento, né? Então, toda segunda-feira você tem lá uma aula especial para você com práticas, a gente pratica essas técnicas lá. Você tem uma plataforma, tira dúvidas, você tem 4 atendimentos individuais para trabalhar o método personalizado para ti. E tudo isso com desenvolvimento real, não é blá blá blá, não é conhecimento de livro, é sabedoria de fato, de quem vive a metodologia todo santo dia. Aprendizado contínuo, oportunidade, conexões reais, lá dentro você vai fazer amizades. Então eu te digo assim, o clube é uma segunda família para você, aonde você vai poder desabafar, onde você vai poder ter trocas, aonde você vai poder compartilhar aquilo que você não compartilha lá com os teus liderados no dia a dia. Então, hoje, o que que a gente tem lá dentro do clube, então? Tem as mentorias ao vivo, tem os treinamentos lá dentro da plataforma, tem os atendimentos individuais. Tudo isso, se for somar, ia dar mais de R$ 7.000. Só que hoje eu quero fazer uma oferta para você que já está decidida, decidido a realmente virar a chave. Você que talvez já fez a avaliação de performance comigo, você que poxa, com tudo isso que a Roberta me trouxe, com a experiência dela de quase 20 anos, atendendo pessoas, desenvolvendo pessoas, com a experiência dos alunos que estão aqui compartilhando, eu tô decidida, eu quero entrar. E estar decidida significa que esta oferta, hoje o Clube da Mente ele é 2.400. Se você realmente está decidida, aproveita essa oferta com R$ 900 de desconto. Essa oferta é para hoje, para agora. Você tem 30 minutos assim que acabar essa aula para você fazer a tua inscrição. Passou disso, não tem mais. O valor é 2.400 e é isso e acabou. Por quê? Porque eu honro muito aquelas pessoas que realmente estão decididas, aquelas pessoas que sabem o que querem, aquelas pessoas que cansaram de estar no piloto automático e realmente querem prosperar e querem algo diferente, querem inovar e querem mudar de vida. Porque é sobre isso. O clube ele é sobre isso. Uma mudança de mentalidade, ela te traz uma mudança de vida. Então pensa quantos anos tu já vem pensando de determinada forma. Você precisa mudar, porque senão você vai continuar tendo os mesmos resultados. O fato é esse. Você vai continuar
na preguiça, na procrastinação, você vai continuar levando a vida de qualquer jeito, no medo, na insegurança, quando na verdade a vida está pedindo para você se posicione. A vida está pedindo para você, ei, bora lá, vamos acordar, vamos fazer alguma coisa. Então, se você já acordou e você já está nessa fase, o link está aí. É só você fazer a tua inscrição. Esse desconto eu só dei na Black Friday. Eu não sou de dar desconto. Por quê? Porque eu honro quem pagou o valor cheio. Então, se você realmente está decidido, aproveita, porque agora, depois volta ao valor normal. Tá bom? Quero encerrar, quero encerrar essa aula com essa frase, que eu digo que essa frase mudou a minha vida, me fez eu acordar e eu quero que acorde você também. Se você não treinar o teu cérebro, ele vai servir apenas para te manter vivo. E sobrevivência não é vida. Você precisa é viver, não sobreviver. Então, se você quer sair da sobrevivência, você precisa fazer alguma coisa. Você precisa fazer alguma coisa. Nunca é tarde para você começar a fazer. E você precisa fazer agora. Por quê? Porque o ano está começando, gente. 2026 está batendo na porta. Você quer mais um ano de procrastinação? Você quer mais um ano vivendo no automático? Você não quer. Você quer mudar de vida. Você quer fazer diferente. Então a oportunidade ela tá aí. Quero super agradecer vocês por terem estado aqui. Se alguém ficou com alguma dúvida, hoje eu mandei um lembrete para todos vocês sobre a aula. Fiquem à vontade para me chamar lá no WhatsApp. Sou eu mesma que respondo para vocês. Vou ter o maior prazer em trocar ideia com vocês, principalmente com aquelas pessoas que solicitaram a avaliação de performance. E se você já está decidido, é só fazer a tua inscrição. Eu também já vou te dar as boas-vindas lá dentro do clube. E acabei de ver que já teve gente que já se inscreveu. Temos decididos aqui. Parabéns! Arrasou, maravilha. Adoro gente assim, gente que sabe o que quer, gente que está pronta aí, ó, para voar. Vem voar com a gente dentro do clube. Tá certo, gente? Obrigada pela presença de vocês. Parabéns por vocês estarem aqui numa quarta-feira. Olha, gente, já são 10 horas da noite. A aula comigo não é aula rasa, realmente é aula consistente, por isso que a gente foi até às 10. E espero ver vocês segunda-feira lá dentro do Clube da Mente ou quem solicitou a avaliação também. A gente se vê lá. Tá certo, gente? Dúvidas? Alguém quer compartilhar algo? É isso? Então, bora, gente. Um beijo grande. Vejo vocês lá no clube, desenvolvendo essa liderança magnética.